Medo e ansiedade são duas emoções que eu gosto de dizer que elas são irmãs, são bem próximas, ok? É, não tanto quanto vergonha e ansiedade social, que eu diria que são quase irmãs gêmeas ali, mas são irmãs, tá? São no mesmo pai, são na mesma mãe. Genética semelhantíssima. Ambas são reações emocionais que a gente tem quando nós percebemos perigo. O medo, como eu expliquei lá em mais detalhes, ele traz muito aquele instinto de fuga, ok? É um cálculo muito rápido que o nosso cérebro faz, que o nosso organismo faz, para esse perigo é muito grande, ou eu não tenho informações o bastante para conseguir mensurar esse perigo, ele pode ser muito grande, portanto, fuja, ok? E a gente, naquela época, já estava falando sobre como que era muito fugir de um perigo físico, só que vários dos perigos que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia já são abstratos demais, e isso faz com que a gente não entenda muito como fugir daquele perigo, apesar do nosso organismo gritar fuja, né? E a ansiedade, ela ela vem mais, segundo essa concepção que eu estou trazendo, quando a gente percebe um risco, percebe um perigo, principalmente numa atividade, mas uma atividade que a gente precisa enfrentar, que a gente vê muita importância em enfrentar. Então, a ansiedade não vem para tentar informar para a gente fuja, ela vem para tentar informar para a gente cautela. Você vai fazer isso, você precisa fazer isso, mas fique atento, fique atenta, porque há riscos envolvidos nessa coisa que você está fazendo. Então, eu vou deixar você ligadaço, ok? Para você fazer isso aqui melhor. Então, essa é a ideia da ansiedade. Ela ajuda a gente a enfrentar e não dar bobeira com os perigos. Mas tanto o medo quanto a ansiedade podem ser disfuncionais. Então, vamos transpor isso aqui para a ansiedade social. Por que a gente tem, então, uma ansiedade social? Porque é muito importante, e sempre foi muito importante para o ser humano, conseguir trabalhar em grupo, conviver em grupo e, acima de tudo, sobreviver em grupo. Ok? O Homo sapiens sapiens ele é visto, segundo os registros fósseis, como potencialmente mais sociável do que outros gêneros de homos ali que a gente viu, ok? Outros gêneros homo, eu acho que seria assim. Os neandertais, por exemplo, acredita-se e existem fortes hipóteses de que um dos vários fatores que fez o sapiens sobreviver e o neandertal não, um dos principais fatores teria sido uma menor socialização, uma menor troca, inclusive, de recursos entre bandos. O que, se ocorre, por exemplo, um problema de mudança climática que gera uma mudança na alimentação e a alimentação fica mais escassa, se você não consegue ter mais trocas e ter mais coisas, talvez você não vá para frente como espécie. Talvez isso tenha sido uma das coisas que protegeu o Homo sapiens, ok? Então, olha só, a gente já está falando de vários resquícios arqueológicos que vão sustentando fortes hipóteses, que podem mudar com o tempo, mas por enquanto são fortes, sobre o quanto que a socialização é importante para a sobrevivência. E assim, mesmo o Neandertal, que tudo indica que era menos sociável que os Sapiens, mesmo ele, assim como os Sapiens, a gente vê amplos registros fósseis que, nos bandos, indivíduos que eram velhos, indivíduos que eram muitas vezes incapacitados ou tinham capacidades menores porque tinham algum problema, algum obstáculo de nascença, uma má formação, por exemplo, física, né? Ou algum outro tipo de problema. Já se vê vários registros fósseis de tentativas de cirurgias primitivas, ou até mesmo registros de, olha, essa pessoa aqui, que com toda certeza não sobreviveria caso não tivesse literalmente recebido comida na boca, porque tinha vários problemas ali de ordem mais física que impediam até movimentações mais básicas. Essa pessoa que deve ter sido alimentada na boca por outras pessoas sobreviveu até uma idade muito grande, até uma idade muito adulta. Ou seja, mesmo indivíduos que não contribuíam para o grupo eram cuidados, né?
Então, olha o quanto. E assim, há indícios de que muitos deles até na marca, né? Dá para perceber que eles até trabalhavam em várias coisas e contribuíam provavelmente com o grupo. A gente vê até, por exemplo, marcas que ficam em dentes, né? Quando eles estavam curtindo, por exemplo, um couro, alguma coisa assim, o normal era, eles seguravam com uma mão uma parte do couro, né, da pele, colocavam outra parte na boca e ficavam passando a, a pedra, né, acho que é o sílex, não tenho certeza, agora me fugiu. Mas ele ficava passando e às vezes batia no dente. E essas marcas do dente, essas marcas que ficavam de trabalho, são coisas que a gente, por exemplo, sabe como as pessoas contribuíam naquela época. Cara, é muito legal a arqueologia, sério mesmo. Então, assim, a gente vai percebendo que, para pensar, num grupo de 100 pessoas, primeiro, você conhece todo mundo ali, né? Fora esses encontros com outros grupos mais ocasionais, você conhecia profundamente todo mundo num grupo de mais ou menos 100 pessoas. Se você passa a vida inteira com mais ou menos as mesmas 100 pessoas, cara, você vai conhecer intimamente muita gente ali. E a própria caçada, tudo, né? Defesa do bando, você precisa se defender em grupo. A caçada do ser humano sempre foi muito em grupo. Rapidamente foram desenvolvidas estratégias, rapidamente de novo, em quesitos, né, de longas eras aqui, mas a gente desenvolveu estratégias em grupo. Vários animais caçam em grupo, né, leões e outros animais também, mas os seres humanos também, ok? Então a nossa sobrevivência sempre dependeu de trabalho em grupo. E a gente falou como o medo e algumas outras coisas, alguns outros mecanismos de sobrevivência do nosso organismo, né, eles se desenvolveram muito para lutar contra é, perigos físicos, tipo um predador ou alguma coisa assim. Mas não é incomum na biologia evolutiva, não é incomum quando a gente está estudando a evolução de vários animais, mas vários mesmos. Eu adoro, por exemplo, biologia evolutiva, biologia especulativa, são paixões minhas, né? Mas a gente percebe muitos e muitos e muitos exemplos de como que às vezes a gente acaba tendo um certo elemento, assim, um certo fenômeno de cut corners. Estou tentando buscar um termo em português para isso. Quando a gente aproveita uma coisa que já tem e só faz um puxadinho, vamos dizer assim, principalmente porque uma das coisas mais importantes que a gente percebe nos organismos é a conservação de energia, a conservação das calorias gastas. Geralmente, indivíduos que conseguem conservar melhor o uso de calorias têm que se alimentar menos envolve ter menos risco, né? Então, a conservação de calorias é muito importante na evolução e no sucesso de várias espécies. E se a gente tem um sistema que serve para uma coisa, e tem por exemplo, proteger a gente de um perigo, e tem um outro perigo que a gente tem ali, é muito provável, e aqui as hipóteses da psicologia evolutiva vão por esse caminho, que simplesmente tenha havido um certo curto-circuito sem querer, que foi benéfico de várias maneiras de pegar meio que esse mesmo circuito de sobrevivência no nosso organismo, no nosso cérebro, e utilizar ele também para uma outra coisa. Porque daí você não precisa criar todo um outro sistema, né? Primeiro que não se cria, de novo, é randômico essa seleção natural. A seleção não é randômica, mas a criação, entre aspas, é randômica, né? Então não é uma coisa que se faz assim. Então, às vezes acontece de, rolou um puxadinho aqui, isso aqui deu uma mutação, foi pro lado aqui, isso está servindo para outra coisa, você está ajudando na sobrevivência, bora lá, né? Vamos passar esse gene adiante porque esse aqui está sobrevivendo melhor. E quem não tem esse puxadinho aqui, essa mutação, não sobreviveu tanto e não passou os genes adiante. Então é muito provável que foi isso que rolou. Essa é a principal hipótese da psicologia evolutiva, ok? Com relação à ansiedade social. Então o que acontece? Com essa necessidade de sobrevivência em grupo, é bem provável que esse circuito de ansiedade e de medo que a gente tem, né, que são essas emoções que estão muito relacionadas a perigos físicos, acabou também sendo transposta para situações de interação social. Como? Por quê?
né? Qual é a vantagem evolutiva de ser ansioso socialmente? Parece uma coisa horrível de falar, né? Qual é a vantagem evolutiva de ter ansiedade social? Bem, a gente tem que pensar naquela época, né? Se você está num grupo de 100 pessoas e as outras pessoas não te veem como um membro, não estou dizendo produtivo, né? Porque como eu falei, a gente tem vários históricos ali, várias coisas que mostram que membros produtivos, não porque não queriam, eram bem-vindos, né? Eram cuidados, mas quando a gente está falando de membros que eram vistos como problemáticos de modo consciente para o grupo, né? É bem provável, e aqui eu confesso, pode ser uma falha da minha parte, mas eu não consegui achar é, claras evidências disso acontecendo em registros históricos, na arqueologia. Eu não consegui achar nenhum lugar dentro da arqueologia que dissesse que isso foi 100% provado, que a gente tem isso muito claro. Tem alguns indícios ali que dão a entender, mas eu não consegui ver nada tão claro assim. Mas as principais hipóteses são: se a pessoa é vista como uma, vamos usar uma palavra bonita, detratora do grupo, ela muito provavelmente era exilada. Se você é o fulano que está atrapalhando todas as caçadas por querer, e às vezes está causando a morte de um membro do grupo porque chamou a atenção de um predador, se você está roubando a comida dos outros, se você está simplesmente batendo nas outras pessoas, é bem provável que você seria exilado do grupo. Você não precisa ser morto. Só tchau, tchau e benção. Aumente benção de vez em quando, né? Tchau. Isso é basicamente uma sentença de morte, sem precisar ter grandes gastanças, sem precisar lutar contra você, sem precisar fazer grandes estardalhaços, só tchau. Por que isso é basicamente uma sentença de morte? Porque imagina você sozinho, caçando e coletando e sobrevivendo e se defendendo. Se você está caçando um dia e quebra a perna, primeiro que não vai ter ninguém para cuidar das suas feridas. E segundo que você vai passar um bom tempo sem caçar com a perna quebrada. Você vai morrer de fome. Ponto, acabou. Entendeu? É uma sentença de morte. Você vai morrer uma hora ou outra. É muito difícil você, dessa maneira, sobreviver. E aí você também não vai, muitas vezes, encontrar outros humanos para passar os seus genes. Então, provavelmente. E aí vem mais um ponto, né? Será que só caso você faça alguma coisa ruim que você pode ser exilado? Para pensar de novo. Hipóteses e lógica. Se você é visto como uma pessoa que está fazendo isso, vamos dizer que mesmo que seja mentira, tá bom? Mas se a opinião do grupo se volta contra você, por mais que você discorde do restante do grupo, você provavelmente seria exilado da mesma maneira. Né? Se é todos contra um, você vai ser exilado. É literalmente a sobrevivência do grupo que está em jogo, não é um momento de brincadeira. Então é muito importante, acima de tudo, não apenas você contribuir com o grupo e não ser um detrator, mas também ser visto enquanto tal, enquanto alguém que contribui e que não é detrator. Ok? Então a opinião do grupo era essencial para a sobrevivência. E é provável que justamente os humanos que não tinham tão forte esse instinto de se importar com a opinião do grupo acabassem sendo mais exilados e não passassem os seus genes adiante. E os humanos que tivessem esse mecanismo de instintivamente se importar com a opinião do grupo e querer que o restante do grupo goste dele, veja ele como alguém com valor, jogassem de acordo com as regras do grupo, ajudassem na sobrevivência e passassem os genes adiante. Seleção natural, ok? Uma seleção natural meio que junto com seleção social, o que é muito interessante, né? De novo, isso é tudo hipótese, tá, pessoal? Misturando psicologia evolutiva com biologia evolucionista, tá certo? E qual é o nome desse instinto de querer que os outros gostem de nós e se sentir mal, especialmente se sentir mal quando a gente teme que os outros não gostem de nós? Ansiedade social. Está aí um motivo de por que isso era tão importante para a nossa sobrevivência.
Porque a gente via em grupos fechadíssimos. Se alguém falasse alguma coisa, essa história provavelmente ia se espalhar para todo mundo, né? Eu lembro de um comentário que eu ouvi uma vez, né, estudando como é que eram as vidas sexuais desses bandos de caçadores-coletores, né? E eu lembro de um antropólogo falando, gente, não existia sexo com estranhos naquela época, porque não existiam estranhos. Então, a gente tem evidências de que as pessoas lá faziam, né, atividades sexuais com várias pessoas do grupo e tudo mais, porque de fato todo mundo era mais íntimo. Imagina como é que um rumor ia passar. Se rumor e burburinho, né, notícia ruim e tudo mais já avança rapidamente na nossa era, imagina naquele grupo de 100 pessoas. Tá? Então, a gente tentar controlar o que os outros pensam de nós, ter medo de que os outros pensem coisas negativas, né? Ter essa ansiedade social, um medo de rejeição, uma vergonha de sentir, tipo, putz, eu estou inseguro com como eu estou desempenhando socialmente, acho que os outros não estão me vendo com bons olhos, né? Tudo esse grupo de coisas foi essencial para a gente chegar até o ponto, para nós sobrevivermos enquanto espécie. Até aqui temos isso. Extremamente importante. Ansiedade social, estranhamente, talvez tenha sido uma das melhores ferramentas que a gente tem no nosso organismo. Okay? Para a gente sobreviver e para a gente chegar até onde a gente chegou.